Boa tarde, queridos irmãos, boa tarde, queridas irmãs. Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários sobre de oração. Eu gosto muito de orar com você e por você. Vou botar aqui o elástico, que eu já esqueci de botar o elástico. Hoje a gente vai gravar a leitura do primeiro capítulo do livro, Paixões do Coração. Esse livro é o de estudo da União de Jovens da Primeira Igreja Batista em Araruama. Tema: Paixões do Coração, aconselhamento bíblico para lidar com pecados sexuais. Começar aqui pelo início. Não confie em seu coração. Confie na verdade do Criador de seu coração. John Street, vou botar aqui, deixa eu ver, hoje são 22 do 4 e 24. John Street demonstra com competência ter estudado diligentemente durante décadas a verdade do Criador de nosso coração. Por conseguinte, enquanto nos conduz ao longo de Paixões do Coração, aconselhamento bíblico para lidar com pecados sexuais, podemos ter certeza de que aquilo que lemos nos levará à esperança e alegria duradouras. John Street fala com muita sabedoria e expande escrituras de maneira muito relevante. Recomendo este excelente livro a todos que lutam contra pecados sexuais que são obstinados. Amy Barker, autora, conselheira credenciada pela ACBC. É sempre um prazer ler a obra de um médico de almas que conhece a doença que está tratando. Com a precisão de um cirurgião da Bíblia e da alma, John Street usa a verdade bíblica para fazer uma incisão profunda, revelando a verdadeira natureza do pecado sexual. Termine a leitura do livro, louvando a Deus porque temos um Salvador poderoso para libertar seu povo da escravidão ao sexo, que mediante o poder das verdades das Escrituras, o seu uso amplamente da obra para ajudar os que estão escravizados. Ernie Barker, pastor de aconselhamento da First Baptist Church, Jacksonville, membro da ACBC. Paixões do Coração é o resultado da pesquisa extensa e cuidadosa feita pelo Dr. John Street nas páginas das Escrituras Sagradas sobre a natureza, as expressões, o alcance e as consequências do pecado sexual e todos os seus desejos desordenados e escravizadores. Com uma abordagem fiel às Escrituras, sua obra não só expõe o problema, mas também oferece esperança e um caminho para a restauração de todos os que lutam nessa área. Num tempo de tamanha permissividade moral, este livro é absolutamente oportuno e um refrigério para todos aqueles que amam o Senhor e desejam viver de acordo com a suficiente provisão de Deus, por meio de sua palavra. A leitura obrigatória para os envolvidos no aconselhamento bíblico. Jairo M. Cáceres, pastor da Igreja Pedras Vivas em São Paulo. Diretor do Nutra, Núcleo de Treinamento e Recurso de Aconselhamento Bíblico. Diretor de Nutra Publicações, Ministério da Igreja Batista Pedras Vivas. Dr. John Street é um exegeta magistral das escrituras do coração humano. Em Paixões do Coração, de maneira hábil e sucinta, mostra como a palavra de Deus é ajuda suficiente para escravizados pelo pecado sexual. Embora se dirija diretamente àqueles que estão escravizados, o livro é também um guia abrangente para aconselhamento, para o conselheiro e caminho ao lado das pessoas. Sem dúvida, usarei esse recurso inestimável e prático no aconselhamento bíblico. Jen Shen, professor adjunto no mestrado de aconselhamento bíblico na The Masters University. Ele é instrutor clínico da David Geffen School of Medicine, UCLA. Conselheiro bíblico certificado pela ACBC. Uma sociedade que está praticamente escravizada às expressões sexuais, Paixão do Coração é uma essencial para estudantes, o conselheiro ou qualquer outro leitor que está em busca de recursos bíblicos para ajudar os que estão presos no pecado sexual. O livro caracteriza-se por profundidade teológica, recepção exegética, aplicações bíblicas, ilustrações eficazes e conselhos sábios que beneficiarão seus leitores e aqueles que aplicarem seus princípios. A extensa experiência de John Street no aconselhamento e no pastorado fica evidente ao longo do livro e é complementada por um desejo fundamental de ajudar
as pessoas a mudar para o bem delas e para a glória de Deus. Cole A. Hargrove, deão de aluno de professor adjunto de Ministério Pastoral na The Masters University, pastor em Grace Community Church, Sun Valley, Califórnia. Notei, após muitos anos como conselheira, que os pecados sexuais são os mais difíceis de se vencer. Sou grato por esta obra, Paixão do Coração, escrita por John Street. O livro não é necessariamente um como fazer, embora contenha muita ajuda bíblica, mas é um porquê. Dr. Street chega ao cerne do porquê pessoas estão escravizadas pelo pecado sexual, o coração. Ele nos presenteia com uma excelente obra sobre a depravação do coração humano, que produz ira, autocomiseração, descontentamento e medo, aquilo que muitas vezes leva ao pecado sexual e a outros pecados. Fui levada a pensar em meu próprio coração e na necessidade de ter certeza de que erradiquei toda a idolatria. Minha oração é que esta obra auxilie muitos conselheiros a ajudar aqueles que estão escravizados pelas paixões sexuais e ajude muitos homens e mulheres a vencer o pecado sexual. Susan Heck, conselheira certificada pela ECBC, autora e palestrante. Já aprendemos a confiar no sábio e bíblico conselho do Dr. Street, que neste livro põe em prática sua confiança nas escrituras com base em anos de experiência aconselhando pessoas enredadas pelo pecado sexual. A esperança e John Street torna claro e prático o caminho bíblico para encontrar a libertação das obsessivas e vigorosas garras do pecado sexual. Dale Johnson, professor junto de aconselhamento bíblico no Midwestern Baptist Theological Seminary, diretor executivo da ACBC. Unindo décadas de um abrangente conhecimento bíblico à sabedoria de sua experiência no aconselhamento, John Street levanta o capô de nosso coração para mostrar detalhadamente como nossos desejos, mesmo aqueles que são inicialmente legítimos ou não relacionados ao sexo, pode ser de forma sutil, progressiva e devastadora levar a inúmeras formas de pecado sexual. Robert G. Jones, professor de aconselhamento bíblico no Southern Baptist Theological Seminary, membro da ACBC e conselheiro bíblico certificado, autor de Em Busca da Paz e da Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Dr. John Street realizou um trabalho maravilhoso ao escrever um livro que ajudará os pastores e todos quantos aconselham pessoas que lutam com várias formas de tentação sexual. Este livro também oferece boas tarefas práticas para as pessoas que estão sendo vencidas pelas tentações sexuais e querem encontrar libertação. Neste volume, John Street nos conduz em uma descrição inteiramente bíblica e prática da natureza e das causas do que muitos em nosso mundo chamam de compulsão sexual. Além disso, explica como é possível livrar-se dessas práticas destrutivas. Sou grato a Deus por este livro e certamente o utilizarei em minha prática de aconselhamento. Eu o recomendarei entusiasticamente aos meus alunos e a outras pessoas, quer sejam conselheiros, quer sejam aconselhados, ou apenas desejam uma compreensão consistentemente bíblica desse problema cada vez mais comum. Wayne Mack, fundador e professor de aconselhamento bíblico no Strengthening Ministries Training Institute, SMTI, diretor da ACBC na África, membro honorário da ACBC, autor de inúmeros livros sobre vida cristã e aconselhamento bíblico, pastor de aconselhamento bíblico na Linwood Baptist Church em Pretória, África do Sul. Lidar com desejos é um desafio difícil, pois parece vir do nada e ser mais forte do que qualquer outra ação. Os desejos sexuais não são exceção. Pessoas sofrem com desejos sexuais confusos e caem em um padrão habitual do pecado sexual. Os padrões habituais levam a escravidão ao sexo e resultam em consequências devastadoras. Se você vem lutando com problema no âmbito sexual ou ajuda pessoas que lutam nessa esfera, a Paixão do Coração irá ajudá-lo. Dr. Street apresenta uma perspectiva bíblica dos desejos aplicada à sexualidade. A paz de Deus é a luz e Paixão do Coração para ajudá-lo a entender como as escrituras lançam luz sobre a escuridão do pecado sexual. O livro também ajudará a compreender o que as escrituras ensinam sobre a origem das lutas sexuais, o que aconteceu de errado com a nossa sexualidade e a esperança que temos no Redentor de nossos desejos. A esperança. Podemos ser puros na área sexual.
Alexandre Sacha Mendes, pastor da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos, São Paulo. Diretor de Visão e Expansão da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ABCB. Conselheiro certificado pela ACBC e membro do Conselho Diretivo da Biblical Counseling Coalition. John Stewart escreveu um livro baseado em pesquisa cuidadosa e útil para homens e mulheres que lutam contra o pecado sexual. Paixão do Coração será uma ferramenta valiosa para os conselheiros bíblicos dedicados a ajudar os aconselhados no reconhecimento das motivações de seu coração. Os diagramas facilitam essa compreensão. Caroline Neuheiser, coordenadora assistente do aconselhamento de mulheres no Reformed Theological Seminary em Charlotte, conselheira certificada pela ACBC, preleitora em conferências. Ao abordar o pecado sexual, John Stewart vai além do pare e considera as motivações interiores, por vezes ocultas ou surpreendentes, que levam às expressões pecaminosas de paixão. Ele mescla o uso amplo e cuidadoso de ensinamentos, exemplos bíblicos, com uma ampla gama de casos específicos atuais, que reflete a sua longa experiência como conselheiro. Também oferece uma sabedoria prática para os conselheiros que procuram ajudar aconselhados presos à escravidão do pecado sexual. Este livro se tornará um recurso importante que ajudará muitos a serem libertos para honrar a Cristo com sua sexualidade. Jim Menheiser, diretor do Programa de Aconselhamento Cristão e professor junto de Teologia Prática no Reformed Theological Seminary em Charlotte, conselheiro bíblico certificado e membro do conselho da ACBC. John Stewart é um conselheiro bíblico experiente e líder no movimento do aconselhamento bíblico. Como tal, crê que a Bíblia é suficiente para lidar com todos os problemas de aconselhamento superior a todos os outros sistemas para diagnosticar os problemas, compreender as pessoas e oferecer respostas claras que transformam vidas. Neste livro, Dr. Stewart faz exatamente isso a partir das Escrituras, abordando a escravidão ao pecado sexual, um problema quase impossível de ser tratado. No entanto, entende, e com razão, que o problema é o coração e não apenas a internet ou uma cultura impregnada de sensualidade. Em Paixão do Coração, você encontrará tanto a superioridade da análise bíblica de como cobiça atua no homem interior para produzir a escravidão ao sexo, quanto as respostas libertadoras do Salvador, que se encontram na Bíblia. Leia, tire proveito deste livro e aprenda sobre o funcionamento do seu próprio coração. Tim Pasman, conselheiro certificado e membro do conselho da ACBC, pastor da La Rue Baptist Church, La Rue, Ohio. Por que faço o que faço e como posso parar? Uma pergunta comum quando se trata do pecado sexual. A resposta não nos escapa e, consequentemente, podemos ficar irados, confusos ou sem esperança. Como um ensino consistente e aplicações práticas, John Stewart nos supre com uma resposta bíblica clara, eliminando a confusão, dando-nos esperança. Se quiser vencer o pecado sexual e ajudar outras pessoas a vencê-lo, este livro é para você. Andrew Rogers, professor assistente e coordenador do Programa de Aconselhamento Bíblico no Boyd College, conselheiro certificado e membro da diretoria da ACBC. Dr. Stewart escreveu uma obra firme, pastoral e útil. Ela é clara, cristocêntrica e completamente bíblica. Ler e estudar este livro ajudará você. Embora John Stewart se concentre em questões sexuais, a Bíblia das Portas, explicada e aplicada, pode ajudar todas as pessoas que estão presas em toda a sorte de escravidão e a todos os tipos de pecado. Pegue o livro, trabalhe intensamente seu conteúdo, passe adiante. Que o Rei use para fazer de Jesus Cristo a paixão do nosso coração. George Scipione, 46, 2020. Não há nada de elementar neste livro. Meu colega e amigo expôs de forma completa como que realizando uma cirurgia cardíaca as muitas formas de cobiça e as motivações carnais por trás do pecado sexual. O levantamento de perguntas diagnósticas já vale o preço do livro. E o diferencial da obra talvez sejam as histórias da vida real, entretecidas em um estudo que se baseia claramente na palavra de Deus como sua autoridade. E Stuart Scott, autor, professor de aconselhamento bíblico na The Masters University, conselheiro certificado e membro do conselho da ACBC. Este é um livro incrivelmente importante para o aconselhamento bíblico.
O aconselhamento bíblico fala repetidamente em examinar o coração. O Dr. John Street fez um estupendo trabalho ao explorar a teologia do coração. O livro me lembra das orações de Davi no Salmo 139, 23 e 24. Sonda meu, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi queria que fosse feito um raio-x em seu coração, para que se tornasse verdadeiro homem de Deus. Este livro é uma ferramenta fantástica para fazer isso acontecer. Enquanto fazia a leitura, precisei me lembrar de que John Street estava falando da questão do pecado sexual. No entanto, o desdobramento da verdade sobre o coração é útil para qualquer doença da alma. Este livro vai ensinar o leitor a desenvolver bons hábitos devocionais e de leitura da Bíblia, para vencer as tentações do pecado em todas as áreas da vida. Contém tantas preciosidades para entender o coração que a leitura só terá uma exploração em busca de ouro que certamente enriquecerá o leitor. Este volume é para os solteiros e casados que lutam com a cobiça. É para os pais que desejam falar biblicamente sobre o sexo com seus filhos. E é para os conselheiros que desejam ser bíblicos em sua abordagem do coração dos pecadores. Phil Sharon, pastor de aconselhamento discipulado na Great Community Church em Sun Valley, Califórnia. Conselheiro certificado em emenda ACBC. Paixão do Coração, de autoria do Dr. John Street, é uma obra-prima. Não conheço outra abordagem dos ensinamentos da Bíblia sobre o coração, a fonte da vida, que seja mais completa. É um exame do coração acompanhado de uma descrição perspicaz de como o pecado sexual e a tentação funcionam. John Street trata magistralmente as conexões entre as paixões do coração e todas as formas de luta com a sexualidade. O livro é um recurso inestimável tanto para as pessoas que são levadas para as paixões sexuais, como para os conselheiros que se empenham por ajudá-las. Ted Tripp, autor, conselheiro, conferencista. Qualquer conselheiro bíblico experiente sabe que a única forma de alcançar uma mudança duradoura é fazer com que o aconselhado entenda claramente e identifique as motivações de seu próprio coração para poder, em seguida, ajudá-lo de maneira prática e bíblica a usar as escrituras para produzir mudança duradoura. Se não pudermos conectar o aconselhado com a realidade do seu próprio coração e, então, com as soluções de Deus, haverá pouca esperança. Em Paixões do Coração, o Dr. John Street aplica sua excelente habilidade em grego e hebraico e sua compreensão prática da mecânica do coração para abordar com simplicidade e clareza das áreas em que há maior necessidade de aconselhamento bíblico em nossos dias. Purificar o coração rodeado pelo sistema imoral do mundo, com sua míriade de tentações que derrotam tantas pessoas, John Street mostra como alimentamos a cobiça, como o problema real é a idolatria do coração e como o processo de purificação acontece. O conteúdo não é apenas abrangente e bíblico, mas oferece diagramas úteis para ajudar o leitor a visualizar as soluções verdadeiras e práticas. O livro é altamente recomendado para qualquer pessoa que tenha o desejo de ajudar os aconselhados nesse desafio atual e importante. Allen Yoder, diretor do Departamento de Mestrado em Aconselhamento Bíblico do Seminário Instituto Bíblico Maranata, CIBMA, Fortaleza, Brasil. Quando um pensamento se torna pecaminoso, Dr. John Street conduz o leitor pelos passos enganosos ao longo da ladeira escorregadia dos desejos sexuais escravizadores da idolatria sexual do coração. Fruto de anos de experiência do autor no aconselhamento pastoral, estudando sobre fundamentos teológicos bíblicos consistentes, o livro aborda magistralmente as questões pertinentes aos homens e mulheres afetados pela revolução sexual e a resultante confusão de gênero. Dr. Street não só aborda tais questões, mas também descortina medidas úteis para o aconselhado e para o conselheiro bíblico, visando purificar o coração da idolatria sexual. David H. Zemer, missionário que atuou no Brasil durante 30 anos, atualmente pastor da Riley Bible Church, em Terre Haute, Indiana. John Street, pastor do coração, aconselhamento bíblico para lidar com pecados sexuais. Este livro é dedicado aos cristãos empenhados na batalha pela pureza, na esperança de que alcancem uma mudança duradoura a fim de serem mais semelhantes a Cristo. Também é dedicado aos conselheiros bíblicos que desejam usar as escrituras para ajudar os que sofrem com a escravidão aos pecados sexuais. Solos Cristo. Prefácio, a edição brasileira. Vou botar aqui a data, hoje são 22/4.
22, 4 e 24. Prefácio à edição brasileira. Quando eu era adolescente, o assunto sexo ou sexualidade era um tema quase que proibido, embora não fosse de ser tratado publicamente. Mesmo dentro de um ambiente mais íntimo e reservado, quando o tópico era abordado, o era com muito melindre e discrição. A mudança que se processou em pouco mais de meio século aponta para uma deterioração dos padrões morais numa sociedade já corrompida. Faltava apenas uma oportunidade para se tornar uma causa, e o fruto amadureceu nesse período. Essa mudança, ao longo desses 50, 60 anos, foi tomando forma, ganhando apoiadores, recebeu os holofotes da mídia e a aprovação daqueles que são considerados formadores de opinião. O que temos visto é que essa causa ficou visivelmente robusta e, no horizonte, não há limite para suas expressões de corrupção. Nesse contexto, o coração humano encontrou um ambiente favorável para se expressar, amparado pela falsa noção de liberdade, direito ao prazer e um desejo inquebrantável de independência, um viver marcado pela autonomia. O resultado que se observa é a escravidão a práticas imorais, a crescente infelicidade pessoal e a dor e a tristeza que alcançam as pessoas que amam e estão próximas. Há algo, porém, muito pior. A imoralidade sexual ofende a santidade de Deus, afronta a palavra de Deus e mantém a pessoa distante da comunhão com Deus. O distanciamento de Deus e de sua palavra está na base dessa corrupção e deterioração. A imoralidade sexual é um grito de rebeldia contra Deus. Desprezar o temor do Senhor se constitui solo fértil para todo tipo de imoralidade. Em Paixão do Coração, questionamento bíblico para lidar com pecados sexuais, o Dr. John Stroud discorre de maneira habilidosa e com uma vigorosa base bíblica sobre como o processo da escravidão ao sexo se instala no coração e como se desenvolve e se expressa em suas múltiplas facetas. Ele abordará a natureza do coração, suas paixões, a idolatria do coração e a escravidão sexual e a miséria que a acompanha, bem como a motivação da idolatria sexual que alimentam esses ídolos. O autor, entretanto, termina o livro trazendo esperança a todos que estão escravizados a uma vida sexual pecaminosa, repleta de impureza, marcada pela licenciosidade, excessos, vergonha e dor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a resposta definitiva a essa escravidão sexual. O Filho tem o poder de libertar o escravo do pecado. O Evangelho afirma que aquele que, pela fé, confia na obra de Cristo na cruz, como o meio que restaura o relacionamento entre Deus e o homem, está liberto da escravidão do pecado. João 8, 32 e 36. Deixa eu ver aqui, João. Hoje é de João. 8, João 8, João 6, 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não terá mais domínio sobre ele. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A resposta oferecida pelo Evangelho enfatiza a pureza que resulta da obra de Cristo no coração. Essa obra de Cristo no coração do homem o conduzirá a amar a Deus e a Ele, o Filho, bem como a amar a palavra de Deus e se submeter à ação santificadora do Espírito Santo. Esse é um processo que inclui o reconhecimento de que as inclinações apaixonadas e idólatras do coração são, aos olhos de Deus, um pecado. A corrupção a Deus dessas inclinações como pecado. O arrependimento por abrigar tais desejos pecaminosos apaixonados no coração. O escolher novos caminhos santos alinhados à palavra de Deus que honram a Deus e a sua santidade, evidenciando a decisão pessoal de abandonar os ídolos do coração e de adorar exclusivamente ao Deus e Pai de Jesus Cristo. Mateus 22, 37, 38. Mateus 22, Mateus 22,
37 e 38. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E esta obra está baseada na dissertação que o autor apresentou ao Westminster Theological Seminary em seu doutorado em mistério, foi adaptada e expandida para ganhar um formato de livro, adicionando mais conteúdo e uma série de perguntas para ser usadas em seu estudo pessoal, ou mesmo em grupo. Nosso desejo e oração é que paixão do coração, aconselhamento bíblico para lidar com pecados sexuais, seja útil e contribua para que todo aquele que confie, que sofre com desejos sexuais, idólatras, conviva de maneira agradável a Deus, mediante a sua palavra, e desfrute da alegria reservada por Deus para todos que o amam e almejam viver em poder todo jeito de sua vida. Mateus 5, 8. Mateus 5, 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Jairo Cáceres, pastor da Igreja Batista Pedras Vivas, coordenador do NUTRA, Núcleo de Treinamento e Recurso e Treinamento Bíblico. Vou ali no banheiro e já volto. Voltei. Apresentação. Anos atrás, em uma viagem à Montana, meu filho mais novo e eu decidimos nos aventurar numa expedição até o topo de uma montanha de mais de 3.000 metros. Ao partirmos com o nosso grupo da base da montanha, reparamos na grama viçosa, nas lindas flores, nas árvores verdejantes que cresciam por toda parte. Quanto mais alto, percebíamos a vegetação se tornando mais e mais escassa. Após horas de caminhada, ultrapassamos o limite da vegetação, onde nada mais crescia. Tudo o que se via era o marrom e o cinza da montanha contrastando com o azul do céu.
Continuando nossa expedição rumo ao topo, chegamos a um local onde nos deparamos com algo inusitado. Em meio à extensão cinzenta da montanha, uma pequena flor amarela havia brotado de uma fenda na rocha. Ela crescia bem onde não deveria crescer, exatamente onde não se esperaria encontrar nada havia vida. Pensa naquela flor quando medita em 2 Pedro 1. Olha o que diz 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Onde é que diz 2 Pedro 1? Sempre vou ler as leituras bíblicas daqui do livro. Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pois mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude o conhecimento. E com o conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, não só que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas minha parte forçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando, pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Outra hora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como em uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O primeiro capítulo da segunda carta de Pedro diz respeito a temas frutíferos. O apóstolo havia estudado o Antigo Testamento, sabia que dá fruto é indicativo de que um homem que anda com Deus. Salmos 1:3. Salmos 1:3. Já são 50 capítulos. Salmo 1:3. Ele é como árvore, planta junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Familiarizado com o grande profeta João Batista, Pedro ordenou aos seus ouvintes que produzissem frutos com evidência de seu arrependimento. Pedro, sinceramente, não queria que a vida daqueles cristãos se caracterizasse pela amarga realidade do fracasso de dar frutos perante Deus. Em 2 Pedro 1,8, ele discorre sobre não ser infrutífero no pleno crescimento de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que Pedro instrui seus leitores na graça de serem frutíferos, ele toca num dos pontos de tensão mais importantes de toda a Bíblia. Em 2 Pedro 1,4, Pedro diz aos cristãos que eles haviam escapado da corrupção das paixões, cobiça, que há no mundo. Acompanhe-me nas 3 observações que faço sobre esse versículo crucial. Primeiro, Pedro admitiu que a corrupção existe. Ao falar sobre a corrupção, ele está falando sobre a morte. A morte e a corrupção entraram no mundo por meio do pecado de Adão. Agora, por causa desse pecado, todos nascem mortos em transgressões escravizados pelo pecado. Essa morte é universal, ou seja, afeta a todos, nem a tudo. Todo ser humano, inclusive todo cristão, vive num mundo caído que é caracterizado por corrupção e morte. Mas a observação sobre 2 Pedro 1,4 respeita a origem dessa corrupção. Pedro disse que a corrupção presente no mundo existe por causa da cobiça. É comum pensarmos na palavra cobiça associada exclusivamente ao pecado sexual. Na língua grega, entretanto, trata-se de uma palavra neutra que se refere a qualquer desejo que o ser humano possa ter. Quando Pedro disse que a corrupção existe no mundo, está presente por causa do desejo. Estava falando de uma função fundamental do coração humano. O coração anela, anseia, deseja, cobiça. Não há nada de errado com o fato de termos desejos, mas como seres humanos pecaminosos, os desejos podem ser desvirtuados quanto à direção. Quando ansiamos por coisas que nunca deveríamos ansiar, ou quanto ao grau. Quando anelamos por coisas boas com maior intensidade do que deveríamos anelar. O que Pedro destaca é que o pecado e a morte estão presentes no mundo em que vivemos devido a desejos desvirtuados. Não queremos das coisas que Deus quer, e isso nos traz a morte. Essa realidade é tão antiga quanto o próprio pecado. Em Gênesis 3, Satanás tentou Adão e Eva usando aqueles mesmos desejos que possuíam. Apelou para desejos de grandeza. Ele os encorajou a desejarem ser como Deus, que se possuíssem o conhecimento que ele tem. É óbvio que Deus não tinha esse objetivo para eles, mas sim que confiassem nele. No entanto, naquela avidez por maior conhecimento, Adão e Eva pegaram o fruto, comeram e deram início ao processo de corrupção que todos sentimos na pele e que Pedro aborda em sua carta. Isso nos leva a uma terceira observação sobre 2 Pedro 1,4. Pedro disse que os crentes escaparam dessa morte induzida pelo desejo. Os cristãos não são mais prisioneiros da corrupção que caracteriza este mundo caído. Eles receberam a fé para crer na justiça de Jesus Cristo, o grande Deus Salvador da humanidade. Jesus Cristo foi bom em favor daqueles que falharam em serem bons por si mesmos. Ele obedeceu à lei em lugar daqueles que foram aprisionados pela própria desobediência à lei. Quando o cristão crê na justiça de Cristo, recebe bênçãos abundantes, recebe graça e paz no conhecimento de Deus e de Cristo. É capacitado para viver de maneira agradável a Deus. Recebe a promessa de ser co-participante da própria natureza santa de Deus e, assim, escapar das consequências do pecado e da morte. O ponto é que Jesus Cristo muda o coração do cristão para que, mediante a obra de Cristo, os cristãos escapem da corrupção causada por seus próprios desejos cobiçosos. Anteriormente, eu disse que Pedro toca num dos pontos de tensão mais importantes da Bíblia inteira, e é nesse momento que começamos a sentir o atrito na nossa própria pele. Pedro deixou claro que, por meio de Cristo, os cristãos escaparam da morte causada por seus desejos pecaminosos. Somos novas criaturas, somos diferentes, somos salvos. No entanto, logo adiante, ele disse: por causa disso, concentrando todos os seus esforços para acessar a fé que vocês têm, a virtude. Imediatamente após declarar que os cristãos escaparam da corrupção do mundo, mediante a obra da justificação de Cristo, ele nos diz para sermos diligentes em nosso esforço. Especificamente, esse esforço diligente é necessário para que acrescentemos à nossa fé em Cristo uma lista de virtudes que inclui a excelência moral, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Percebe a atenção? Se a justiça de Cristo nos permitiu escapar da corrupção do mundo, induzida pela cobiça, por
porque precisamos agora nos esforçar para adicionar a virtude à nossa fé. Se já escapou da corrupção do mundo, porque ainda temos um trabalho a realizar? Porque não podemos simplesmente relaxar e aproveitar o livramento que Cristo nos assegurou. Em outras palavras, existe uma luta contínua que requer nossa diligência. A resposta a essas perguntas existe na realidade de que Deus escolheu adiar o julgamento final de toda a humanidade para uma data futura, que somente Ele conhece, criando assim uma lacuna entre a inauguração e a consumação da nossa salvação. Deus iniciou nossa salvação como uma obra de graça unilateral, pela qual fomos justificados, ou seja, declarados justos pelos méritos de Cristo. No entanto, depois que nossa salvação foi iniciada, Deus dá prosseguimento a ela com uma obra bilateral de santificação, o nosso crescimento em santidade, da qual os cristãos, pela graça, são chamados a participar com Deus até sermos unidos a Cristo. Compreender a distinção entre a obra unilateral de justificação efetuada por Deus e a obra bilateral da santificação ameniza a tensão existente na declaração de Pedro. E entre a obra de Cristo, Deus providenciou um escape genuíno para os crentes que estavam entregues à morte pelas concupiscências de seu coração. No entanto, enquanto aguardamos a volta de Cristo e a consumação de nossa salvação, estamos cientes de que os desejos do nosso coração ainda não são o que deveriam ser. Recebemos graça para escapar da nossa corrupção, mas devemos concordar com os apóstolos que precisamos crescer na graça que nos é multiplicada. Essa é a essência de 2 Pedro 1. Me como do livro que você tem em mãos. Ajude o coração de respeito a conhecer o que Cristo fez por meio de sua vida, morte e ressurreição. É porque isso com diligência a nossa vida e ao coração para que cresçamos na graça que Jesus obteve. Estou entusiasmado com este livro porque fala do esforço na luta pela fé para crescer cada vez mais na graça que foi adquirida em nosso favor, a fim de que nos pareçamos cada vez mais com Cristo, que morreu por nós. Vivo em saber que você lerá este livro não apenas por tudo que aprenderá, mas também de que você aprenderá, de quem você aprenderá. John Street é um dos homens mais piedosos, sábios e fiéis a Deus que conheço. É um homem que tem se esforçado com grande diligência para acrescentar excelência moral à fé. Tem se esforçado com grande diligência para ajudar outros a fazerem o mesmo. Está familiarizado com a luta e sabe que ela não pode ser vencida pelo mero esforço humano, mas deve ser caracterizada por uma dependência radical de Cristo, aquele que nos capacita e leva a bom termo todo esforço que aprendemos. À medida que este livro aponta para o livro e o ajuda a crescer na graça adquirida em seu favor por Jesus Cristo, lembre-se daquela flor que viu Pedro na encosta da montanha em Montana. Ela não estava lá por causa da rocha, mas apesar da rocha. Contra toda probabilidade, no lugar onde jamais deveria existir uma flor, havia vida e crescimento. O mesmo se aplica ao seu coração. A encosta rochosa daquela montanha não é diferente do seu coração duro e pecaminoso. Você jamais poderia imaginar que algo bom pudesse brotar ali. No entanto, contra toda probabilidade, um lugar onde nunca deveriam estar, vida e fruto podem crescer e partir do seu coração. Pela graça de Deus, é exatamente isso que acontecerá quando, por meio da leitura desse livro, você aprender a crescer na graça. Confie e sinta-se encorajado ao saber que é exatamente isso que acontecerá em sua vida. E nunca se esqueça de que o fruto do seu coração transformado é resultado da obra milagrosa de Cristo, que faz com que os frutos cresçam. Riff Lambert, professor junto de aconselhamento bíblico no Southern Baptist Theological Seminary e diretor executivo da Associação of Certified Biblical Counselors, ACBC, visitador do Conselho Diretivo da Biblical Counseling Coalition, BCC. Prefácio. Hoje são 22/4. 22/4/2024. Prefácio. Certo dia, ao sair do seu escritório, fiquei surpreso ao ver um jovem guaxinim em uma árvore próxima, bem na altura dos meus olhos. Eu já havia saído por aquela porta 1000 vezes, jamais me deparara com aquele tipo de cena.
Ele estava totalmente imóvel, olhos fitos em mim e, aparentemente, esperando minha reação, para imediatamente saber o que fazer. Um impasse inesperado. Naquele momento, percebi a situação infeliz em que o bicho se encontrava. O tornozelo, pata direita traseira, estava preso numa bifurcação de galhos da árvore, impedindo-o de escapar. Minhas emoções rapidamente mudaram de um medo paralisante para uma terna compaixão. Eu havia ouvido dizer que os guaxinins da vizinhança eram capazes de transmitir raiva, mas aquele me parecia totalmente indefeso. Na verdade, parecia apavorado, amedrontado e exausto. Tomado por um sentimento de compaixão, aproximei-me, tentando liberar rapidamente sua patinha traseira daquele impasse e ajudá-lo a prosseguir seu dia. Mas ele não gostou da minha ideia. Mesmo exausto, reagiu como um ameaçador, mostrando-me suas presas brancas pontiagudas. Dei um salto para trás, momentaneamente grato por ele estar incapacitado para me atacar. Naquele instante, percebi que aquilo não era tarefa para mim. Para ajudar meu pequeno amigo Guaxinim, seria preciso um especialista, um agente da defesa ambiental. Dentro de uma hora, o seu Guaxinim foi resgatado da árvore, de forma humanitária, o que lhe permitiu retornar com segurança à sua liberdade. Meu imprudente jovem amigo Guaxinim me lembra das muitas pessoas que aconselhei ao longo dos anos, apanhadas na prática obstinada de um pecado sexual. Elas estavam dispostas a correr um grande risco para encontrar algum tipo de satisfação sexual, para depois se verem presas em um laço cada vez mais apertado. É possível que você conheça alguém que esteja preso como aquele animal, ou talvez seja você quem se encontra enredado. Talvez tenha tentado todos os meios que pode para quebrar esse poder controlador exercido sobre você, mas toda a sua luta serviu simplesmente para apertar ainda mais os laços paralisantes. Ao ler estas palavras, você se identifica com o desespero emocional de se encontrar sem esperança, com medo exausto, e entende pessoalmente as palavras de Salomão ao explicar a experiência de uma pessoa presa na escravidão ao sexo. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Com as cordas, o seu pecado será detido. Versículo 22. A escravidão é real e mortífera. O desespero do meu pequeno amigo tornou-se crítico quando apareci de repente, expondo inesperadamente seu problema. E ele assustou. Via de regra, guaxinins são criaturas noturnas e amam a escuridão. Pode ter uma máscara escura em torno dos olhos, só aumenta a fonte de serem furtivos e efetuarem roubos noturnos. No entanto, agora um deles havia sido pego entrando na luz do dia e nada podia fazer quanto a isso. Não havia como negar nem esconder sua dificuldade. De maneira surpreendentemente parecida, seu pai ter sido pego em seu pecado sexual enquanto procurava mantê-lo sigiloso, escondido sob a escuridão. Quando em Eva, você pode ter feito uma tentativa de manter-se camuflado, cobrindo-se figurativamente com folhas de figo ou uma tanga quando confrontado com seu pecado. No entanto, seu pecado agora está exposto pelo que é. Você se vê forçado a lidar com ele e decidir se andará ou não na luz. Você tentou encobri-lo e negá-lo, até para si mesmo, mas agora sabe que tem um problema sério. Você precisa de ajuda verdadeira. Quando procurei ajudar aquele pequeno guaxinim, ele ficou feroz e irritado. Agiu como se quisesse me atacar. Eu estava apenas tentando libertá-lo de sua escravidão, mas ele interpretou minha aproximação como ameaça. Nada poderia estar mais distante da verdade. Eu não pretendia de forma alguma prejudicá-lo. Será que alguém que você conhece colocou este livro em suas mãos como um ato de bondade, compaixão e ajuda? Se essa foi a intenção, qual foi a sua reação? Você reagiu a esse gesto como seu guaxinim, assumindo uma postura defensiva e considerando esse ato de bondade como uma ameaça? Talvez tenha virado as costas em resposta à tentativa dessa pessoa de lhe prestar verdades eternas que dão vida e são uma ajuda muito necessária para libertá-lo da escravidão ao seu pecado. Quando você paga o mal com o mal, uma pessoa está procurando lhe fazer o bem. Deus lhe adverte. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará de sua casa. Provérbios 17:13 e Samuel 12:10. Colocar-se na defensiva, ofender-se com facilidade, protegendo seu pecado de estimação, isso não alterará a situação perigosa em que você vem vivendo. Essa atitude medrosa, aliada à dureza do coração, servirá apenas para afastá-lo da verdadeira ajuda necessária
a libertá-lo dos laços do pecado. Precisa orar, pedindo que o Senhor lhe conceda a graça de ter um espírito ensinável, disposto a aceitar a ajuda bíblica sincera e amorosa. Pense atentamente nas ações do rei Davi após cometer um pecado vil, deitando-se com e engravidando uma mulher que não era sua esposa. Ele trouxe Urias, o marido fiel, de volta da guerra violenta, para que se deitasse com a sua esposa e fosse iludido, acreditando que o filho era seu. No entanto, Urias, leal ao seu rei, recusou-se a voltar para casa em tempos de guerra. Isso foi particularmente significativo, já que Urias era hitita. Não era um israelita por nascimento, era apenas um gentio temente a Deus. Ainda assim, ele se dedicou a servir ao Senhor e ao rei com fidelidade, quando Davi se dedicava a servir apenas a si mesmo. Que contraste nítido! Um gentio que serviu ao Senhor e o israelita de alto escalão que o desobedeceu. Depois de ordenar que Urias fosse morto no campo de batalha, Davi dolosamente tomou Batseba por esposa, evidência clara de seu amor egocêntrico e de infidelidade ao seu Senhor. No caso de Davi com Batseba, era detestável por natureza, mas o assassinato de Urias aumentou a monstruosidade daquele pecado sexual. Mais tarde, Davi se arrepende genuinamente após ser confrontado pelo profeta Natã. Parte de seu arrependimento incluiu a seguinte oração a Deus por um coração ensinável: livra-me de crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, 14 a 17. Davi percebeu que Deus queria um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Até aquele momento, ele não estivera aberto a receber ajuda e conselho. Ainda procurava acobertar seu pecado. Talvez você seja como Davi, e ainda esteja procurando acobertar seu pecado, mas chegou a hora de se arrepender. Para isso, você deve primeiramente ter um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Seu coração deve ser ensinável. Quando encontrei o seu guaxinim do lado de fora do meu escritório, não demorei muito para descobrir que não tinha o equipamento necessário para ajudá-lo de verdade. Embora tivesse boas intenções, desejos, bondade em relação a ele, o de nós iria se machucar, possivelmente ambos. Eu precisei chamar alguém apto para ajudar naquele problema específico. Em caso, precisei de um especialista em defesa ambiental, que possua todo o equipamento e experiência adequados para lidar com animais selvagens de forma humanitária. O problema que você enfrenta com o pecado sexual exigirá muito além de boas intenções para libertá-lo de sua escravidão. Você precisa confiar na perícia da palavra de Deus, infalível e suficiente. Atividades transformadoras produzirão mudança duradoura e restaurarão a pureza à sua vida. Você precisa aprender a confiar nessas verdades, como jamais confiou em qualquer outro recurso. Este livro foi escrito para ser um recurso útil no entendimento e aplicação da verdade de Deus à sua escravidão obstinada, de forma a poder ser liberto. Esta obra é resultado de mais de 20 anos de estudo pessoal e muitas horas de aconselhamento. Eu a dividi em 3 partes principais. A primeira parte foi escrita para ajudá-lo a entender a complexidade do seu próprio coração a partir de uma perspectiva bíblica. É essencial que você adquira a perspectiva de Deus a respeito do seu coração antes de prosseguir para lidar com seu desejo, com a armadilha da cobiça. A segunda parte identifica 8 predisposições cruciais do coração que preparam o terreno para a entrega à prática sexual pecaminosa e a escravidão. Uma das principais falhas quando se lida com o pecado sexual é ignorar como as motivações do coração têm a tendência de dominar o pensamento e o comportamento. É muito tentador pensar que o problema está na simples atitude sexual pecaminosa. Os estudos dizem que as motivações de fraqueza do coração são bem mais complexas. A terceira parte procura mostrar como lidar biblicamente com essas motivações que alimentam o pecado sexual. Trata da pureza do seu coração e mostra como o tormento da escravidão sexual pode ser substituído pela bem-aventurança da pureza. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Devo esclarecer que todos os nomes de aconselhados que usei são fictícios, tanto nos casos reais quanto nos estudos de caso compostos a partir de vários aconselhamentos. Fiz isso para proteger a privacidade dos aconselhados.
Vimos esclarecer que escolheu usar o gênero masculino ao dar nome aos personagens, para favorecer uma unidade ao longo do livro. Entretanto, ele deve entender que minha intenção é incluir também as mulheres, no que se refere aos problemas sexuais. De uma forma, para me referir aos auxiliares, os pronomes masculinos apenas por uma questão de facilitar a leitura. Penso que seja complicado ler questionamento ele ou ela, dele ou dela, e assim por diante. Entretanto, isso não implica que este livro se dirija apenas aos homens de dificuldade. Mais uma vez, espero que a leitura dessas verdades e princípios aplique-se a homens e mulheres, já que ambos os gêneros lutam com problemas de ordem sexual. Finalmente, desejo expressar minha sincera gratidão a várias pessoas pela ajuda neste livro. Muito grato à minha esposa, Jenny, que se debruçou meticulosamente sobre o manuscrito, certificando-se de que estava gramaticalmente correto e que minha escolha de palavras era apropriada para tratar de um assunto todo delicado. Além disso, agradeço a Amanda Martin, Karen Magnusson e John J. Hughes, da TR Publishing. Possui PIR Publishing. Possui recomendações, assistência e incentivo enquanto eu concluí o manuscrito. Quando estava na etapa final do trabalho, já terminei de escrever este livro e a mãe Joan foi promovida à glória. Apreciei sobremaneira a graça me concedida por me estender o prazo de entrega do manuscrito. Obrigado, John. Não tenho como expressar suficientemente minha gratidão ao meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pela graça do Evangelho que transforma vidas e que é o fundamento de toda transformação determinante rumo à piedade nesta vida. Sole deu glória. John Street. Parte 1. A natureza do coração e suas paixões. De 2/4/2024. Capítulo 1. Preparando o coração para a mudança. 22/4/2024. O coração do homem, o seu interior, daquele que Deus criou a sua imagem, é por natureza tão complexo que vem tanto surpreendendo quanto confundindo os maiores filósofos teólogos há séculos. Invisível aos olhos, o coração permanece como um tema vago e obscuro, exigindo muito estudo e reflexão para que se possa entender seus pensamentos e intenções. Como pode alguém, de fato, conhecer seu próprio coração? Esse enigma fica evidente quando um cristão exasperado exclama: eu não consigo acreditar que, em algum momento, tais pensamentos passariam pela minha mente. A natureza obscura do coração fica evidente na seguinte pergunta retórica de Salomão: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? As escrituras dizem que o coração humano é profundo, obscuro e inteligente. Os propósitos do coração humano são como algo profundo, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Também é descrito como enganoso, calculista e indigno de confiança. Aqui o coração é descrito como tendo propósitos. A palavra hebraica usada para propósito também pode ser traduzida como plano. Ao contrário da visão do mundo, que o descreve como romântico e emotivo, a Bíblia diz que o coração humano tem propósito e traça planos. Entretanto, a principal característica inquietante do coração é sua capacidade de se auto-enganar. É comum o coração e sua própria inocência. É comum o coração supor ser melhor do que realmente é, e também acreditar em sua própria inocência, pressupondo a bondade de suas próprias motivações. De uma forma autoimposta de cegueira, é endêmica ao coração por causa do efeito do pecado original. O coração humano pensa em esconder suas intenções perversas a fim de que não sejam reconhecidas ou expostas. Se os seus propósitos forem trazidos à luz, a culpa resultará numa pressão indesejada, cobrando uma mudança fundamental de direção. As pessoas não querem mudar quando são complacentes, ou seja, quando se sentem confortáveis em sua autodeterminada ambição na vida. Você pode escutar vozes bem intencionadas que dizem para confiar em seu coração ou seguir seu coração, palavra que você provavelmente já ouviu ou leu desde sua infância. A mais recente iniciativa social para seguir esse conselho perigoso afirma que você não pode ser verdadeiramente autêntico ou genuíno, a menos que confie em seu próprio coração. Confiar em seus sentimentos permite que ditem suas escolhas ao dogma atual. Além disso, nossa cultura
diz que você precisa se identificar consigo mesmo, pois o próprio coração certamente não o enganaria. A realidade autodeterminada é a única realidade confiável, de acordo com os formadores de opinião filosófica. A construção social da teoria da realidade declara que você não pode confiar em nada externo a si mesmo, ou seja, você só pode confiar em si mesmo. Não é difícil ver como a iniciativa rumo a uma ideologia do eu autodefinido está fomentando uma cultura de autoindulgência e autogratificação. Esse é o coração que se volta para si mesmo, deixando um rastro de devastação. É possível confiar em seu coração? Para destacar a importância decisiva dessa questão, para o cristão, consideraremos cuidadosamente algumas perguntas preliminares. Quando você deve confiar em seu próprio coração? Será que você deve confiar em seu coração? É necessário existir a tentação de ler essas perguntas e ir adiante sem lhes dar a devida atenção. Isso, por uma ótica bíblica, o coração é o âmago de quem você é o centro de controle de sua vida. Podemos também fazer essa outra pergunta usando a etimologia bíblica da procuração da seguinte maneira: quanto você, de fato, confia em seus próprios planos, propósitos, intenções e motivações? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, especialmente se você for um cristão sincero que se esforça para ser radicalmente honesto consigo mesmo. Considere as palavras de Salomão a revelar o perigo do autoconhecimento. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Uns capítulos diante, escreve: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Evidentemente, a autoavaliação tem a tendência de ser intensamente favorável a quem a faz, que é uma manifestação de orgulho. O coração orgulhoso não tem dificuldade em retratar a si mesmo de maneira favorável. Aliás, isso é parte da sua cegueira autoimposta. Essencialmente, a Bíblia ensina que é possível que o orgulho de seu coração o engane. Orgulho é a máscara que o coração utiliza. Dessa forma, ele mantém oculto o verdadeiro autoconhecimento, o conhecimento de quem é enganoso e quem está errado quando quer parecer certo. Visto que o coração de fato acredita ser bom, seu auto-engano tem a tendência de ser cavalheiro e astuto com respeito aos aspectos desagradáveis de seus planos, propósitos, intenções e motivações, destacando os aspectos mais respeitáveis e dignos de honra. Tipo de autoavaliação pode ser vista no cristão que ocasionalmente comete pecado sexual e avalia a si mesmo baseando-se orgulhosamente na multidão de coisas boas que faz para servir ao Senhor. Já que não é possível confiar em si mesmo para avaliar precisamente o próprio coração, você deve procurar entender a verdade que Salomão proferiu, que Salomão proferiu. O Senhor pesa o coração. A verdade penetrante da Escritura sobre o coração sensual pode ser vista nas palavras de Jesus Cristo, quando ensinou que um coração cheio de cobiça equivale a um coração de um adúltero. O coração adúltero concretizou suas fantasias sinistras, e o coração cobicioso não. Porém, ambos são iguais aos olhos de Deus. Não existe qualquer diferença de maior peso entre eles. É perigosamente fácil pressupor a própria justiça, até que você, por meio das Escrituras, olha sinceramente para o seu próprio coração. É Deus quem enxerga de fato seu coração e todas as suas intenções. O que ele encontra quando olha para o seu coração? Quando Deus, por meio da sua palavra, revela as atitudes pecaminosas e as suposições orgulhosas de seu coração, seus pretensos obras de justiça perdem toda credibilidade. Essas obras passam a ser vistas pelo que realmente são, ou seja, uma tentativa desesperançada de escoçar e encobrir desejos secretos e sensuais. A inclinação sexual, a inclinação natural do coração para julgar favoravelmente a si mesmo é um problema sério, não apenas para o pecador que é notoriamente autocondescendente, mas também para o mais sincero e dedicado cristão. Por exemplo, como você pensa a respeito de si mesmo quando lê a demonstração de Paulo? Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Liderei inúmeros estudos bíblicos ao longo dos anos, participando de diversas conversas relativas a este versículo que comprovaram que cada cristão, inevitavelmente, chega a si mesmo como o mais forte na fé. Mas não de estudo bíblico, todos se identificavam com o cristão mais forte. Ou era isso que davam a entender? A opinião predominante era que o cristão mais fraco seria
alguma outra pessoa. Essa ilustração reforça a verdade de que o coração tem uma propensão voluntária a uma cegueira relativa à fraqueza e pecaminosidade que lhes são próprios, apresentando-se da forma mais favorável possível. Essa tendência é exemplificada pela pessoa que, quando surpreendida em um pecado escandaloso, reage imediatamente apontando para alguém que cometeu um pecado ainda pior. Não é preciso ir muito longe para encontrar alguém que tenha feito algo ainda mais abominável do que aquilo que você fez. A pessoa que adota esse tipo de raciocínio e permanece nele, vive com uma medida cada vez menor de excelência de caráter em sua mente. Vigiando-se por seu próprio parâmetro, acabará por se tornar a pior pessoa que já existiu, a mais vil. Com esse tipo de pensamento, quase todos devem ser capazes de se sentirem bem consigo mesmos, porque, no mínimo, são melhores do que a pior pessoa que já existiu na face da terra. Entretanto, essa não é a regra de fé e prática do cristão. Mas disso, o Senhor Jesus Cristo é o juiz de que é bom e correto para o cristão. Ele é o Deus, um homem perfeito, sem pecado e santo, que procuramos agradar, imitar e adorar. O coração dessa pessoa, porém, a leva a criar um padrão inferior ao que Jesus exige. Se somos dúvida, seu coração não é digno de confiança. Quantas páginas aqui do capítulo 1? Deixa eu ver aqui quantas páginas são. Capítulo 1 dá 37 a 71. Tá. Conheça o seu coração. Como é que um cristão chega ao ponto de confiar cegamente em seu coração, que não é confiável, colocando, inclusive, acima da autoridade e perfeição de Cristo? A pessoa que confia em seu coração pressupõe que realmente conhece. O que nos leva à próxima pergunta. Quão bem você conhece o próprio coração? Já que a natureza e os desejos do seu coração direcionam todos os empreendimentos e decisões importantes de sua vida. Essa é uma questão decisiva. Por exemplo, seria tolice confiar o cuidado de seus filhos a alguém que você não conhece bem. Não seria sensato entregar suas economias aos cuidados de um desconhecido. É improvável que você coma, beba ou tome medicamento proveniente de uma fonte desconhecida. Então, considera-se questão de coração, que pressupõe que o conhece tão bem a ponto de confiar assuntos tão importantes para sua vida e bem-estar. Essa pressuposição é particularmente perigosa, já que as escrituras demonstram que seu coração não dará as informações mais confiáveis a seu próprio respeito, e até mentirá para que você caia no auto-engano. Na escola de Deus para conhecer o coração. Visto que já identificamos nas Escrituras que o Senhor Deus conhece o nosso coração, olharemos ainda mais para a sua palavra a fim de adquirir o verdadeiro autoconhecimento. Até agora destacamos que o coração é profundo, obscuro e inteligente. O propósito do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Perverso, calculista e indigno de confiança. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando mal e semeando discórdias. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Favorável a si mesmo. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Enganoso, o terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. O orgulho do seu coração o enganou. Deus o enxerga, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração. Deus ultrapassa em muito o simples dever de descrever o coração humano. Ele fará todo o possível para nos revelar aquilo que ele enxerga, a fim de nos mostrar o que nós não conseguimos enxergar. Ele o faz, tantas vezes, no meio de adversidade, provação e sofrimento. Quando você começa a enxergar seu coração à luz do sofrimento, é, ao mesmo tempo, algo revelador e humilhante. Pense porque Deus guiou o povo de Israel durante 40 anos de sofrimento no deserto. Ele deixou claro a eles: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, o guiou no deserto durante esses 40 anos.
para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Deus não conduziu o povo em meio a tais dificuldades para que ele pudesse entender o que estava no coração deles. Ele é onisciente, para saber o que havia no coração do povo. Ele claramente os guiou através desse período de tantas dificuldades, para que cada um percebesse o que estava em seu próprio coração. Cada israelita, como acontece conosco, acreditava que já conhecia seu próprio coração. Esse pressuposto orgulhoso era por demais enganoso. Compreender motivações profundas do coração começa com uma atitude firme e convicta de humildade. Israel precisava que sua venda de orgulho fosse removida e foram necessários 40 anos de dificuldade para removê-la. O que sugere que a humildade costuma ser muito menos um objetivo e muito mais um processo progressivo de aprendizado. As duras provações, o sofrimento e as aflições testam sua vitalidade espiritual e revelam as imperfeições ocultas de nosso coração. Mas Deus é um Deus que põe à prova os corações dessa maneira. Porque Deus precisa pôr à prova o coração humano. Porque a dificuldade nos obriga a olhar para o nosso coração de forma honesta, de forma mais realista. Deixou do coração a partir da vida do rei Davi. Depois que o profeta Natan trouxe à luz o vergonhoso ato secreto do rei Davi com Batseba, Davi explicou por que havia sido necessário expor o pecado. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Deus deseja que a verdade esteja em seu íntimo, mas o seu coração secreto, assim como o meu, é naturalmente tolo e a sabedoria estranha a ele. Alguns versos adiante, Davi explica por que é importante que Deus o conduza nas dificuldades que vêm com as provações. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Nosso coração precisa ser quebrantado para que deixe de ser uma farsa. Ao ser finalmente humilhado pelas provações, você se disporá a olhar para si mesmo com maior honestidade, independentemente das consequências. Esse tipo de aflição revela uma visão mais clara das verdadeiras intenções e motivações do nosso coração. O restante deste livro não terá o impacto necessário em sua vida até que o coração se mostre quebrantado diante de seus pecados secretos. Um coração esmagado por dor e tristeza em face ao pecado é o pré-requisito para uma mudança real e substancial. Você estará mais preocupado com as consequências de reconhecer o seu pecado do que com a pureza do seu coração. Então, seu coração não se mostrará pronto para a mudança. Davi estava tão quebrantado pela atrocidade de seu pecado secreto que clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabia o que você precisa saber. Uma mudança meramente externa ou comportamental não é suficiente. É o coração que precisa urgentemente mudar. Em outra ocasião, Davi, reconhecendo a astúcia de seu coração e suas intenções ocultas, levantou uma pergunta essencial e respondeu: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Davi se angustiava porque sabia haver faltas ocultas nele, faltas que não conseguiria ver. Dentro do contexto do Salmo 19, a resposta está clara. Somente Deus pode verdadeiramente discernir, ou seja, revelar os erros do homem e as faltas ocultas. O ser humano só pode fazer isso lendo cuidadosamente a palavra de Deus. As faltas ocultas são os aspectos essenciais ao desde o nosso autoconhecimento, que estão profundamente cobertos dentro do coração. Houve um momento em que Davi assimilou que não podia confiar nas sugestões de seu próprio coração. Por quê? Porque tais questões se escondem atrás de camadas e racionalizações próprias de presunção. Pondere no todo da história de Davi em Samuel. Ao ler os 10 primeiros capítulos, parece que tudo o que Davi fez resultou em sucesso retumbante. Você poderia compará-lo ao rei Midas, o personagem da mitologia grega que tudo que tocava virava ouro. Em 2 Samuel 1:5, Davi venceu a guerra civil que aconteceu em Israel e logrou o êxito em suceder o rei Saul. Isso ajudou a afirmar sua enorme popularidade como um rei de Israel que combatia e vencia as batalhas impossíveis. No entanto, como que entre parênteses, o texto acrescenta: então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel, que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel.
Para destacar o sentido do contexto hebraico, alguns tradutores traduziram: então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel. Será que não surgia um narizinho em pé, de orgulho e justiça própria brotando no coração de Davi quanto ao que havia realizado? Será que Davi pressupôs incorretamente ser o cara aos olhos de Deus, ter sido escolhido como rei de Israel? A essa altura da narrativa é difícil saber, mas a história continua. Nos capítulos 5 a 7, Davi derrota os exércitos que haviam ocupado Jerusalém e traz a Arca da Aliança para sua nova capital. Naquela altura, Deus estabelece sua aliança com ele. Israel estava finalmente unido e agora sob a liderança de um rei, que era um comandante militar qualificado. Davi parecia ter uma bênção singular de Deus sobre seu reinado. Em seguida, ele sai para enfrentar o restante dos inimigos de Israel. Derrota os filisteus, os moabitas, os arameus, os edomitas e os amonitas. Davi não perde sequer uma batalha. Todas as batalhas que travou, venceu completamente. Por fim, Davi tira férias de suas batalhas e envia seu exército para lutar sob as ordens do comandante militar Joabe, permanece em Jerusalém para relaxar. Após vencer tantas batalhas difíceis, Davi certamente acreditava que tais férias eram merecidas. A segunda metade de 2 Samuel é radicalmente diferente, mudando de celebração das vitórias para desgosto devastador e o desânimo. Esse quadro tem início no meio do capítulo 12, quando um dos filhos de Davi morre pouco depois de nascer. No capítulo 13, lemos que outro filho de Davi, Absalão, matou seu irmão, Aminon, por ter estuprado sua meia-irmã, Tamar. Em seguida, Absalão se volta contra o pai e incita uma sangrenta guerra civil para usurpar o reino. Isso fez com que Davi fugisse de Jerusalém para salvar sua vida, sendo perseguido pelo filho que amava. Nos capítulos 14 e 19, Absalão é finalmente capturado e morto por homens leais a Davi. Perder seu filho amado, contudo, deixa Davi literalmente enlutado. O capítulo 20 relata outra revolta sangrenta, pior do que a de Absalão, conhecida como a revolta de Sabá, e que precisou ser reprimida por Joabe. Davi chega, então, ao fim de seu reinado, lutando mais uma vez com os filisteus. No entanto, em vez de uma grande vitória, como quando derrotou Golias, Davi ficou exausto e precisou ser socorrido. Outras pessoas precisaram vencer a batalha naquele dia. Por fim, no capítulo 22, Davi escreve um salmo a respeito do livramento do Senhor, em lugar de um salmo para comemorar sua retumbante vitória. Davi havia se tornado um homem humilde e quebrantado. Qual foi o movimento de reviravolta na vida de Davi? Foi o pecado de Davi com Batseba, relatado nos capítulos 11 e 12. Davi não se limitou a deitar-se com uma mulher que não era sua esposa. Eu descobri que ela havia ficado grávida de um filho seu. Enquanto o marido estava ausente lutando nas batalhas, Davi trama encobrir o fato. Se a gravidez de Batseba se tornasse conhecida, seria desonrada por haver traído o marido. Davi, então, concebeu um plano para que Urias retornasse da linha de frente da batalha e se deitasse com sua esposa, com a condição de dar a falsa impressão de que o bebê era filho de Urias. No entanto, quando Urias se recusou a deixar suas responsabilidades como bom soldado, mas Davi foi frustrado. Ele não podia ir desfrutar do conforto de sua casa e de sua bela esposa, enquanto a Arca da Aliança, Israel e Judá ainda viviam em abrigos temporários. Mais digno de nota é o fato de que Urias era um hitita, ou seja, ele era um gentil convertido ao judaísmo. Aquele estrangeiro estava mais preocupado com a honra do Senhor em Israel do que seu rei judeu. O primeiro plano de Davi caiu por terra, então ele resolveu colocar Urias na linha de frente da batalha para assegurar-se de que ele seria morto. Um assassinato. Sim, um assassinato. Foi concebido no coração de Davi para cobrir seu pecado sexual. O plano foi bem sucedido e Davi pensou que o acobertamento havia sido tremendamente bem sucedido. O desejo sexual secreto no coração de Davi, agora concretizado, tornou-se um momento crítico de sua vida. Antes de seu pecado com Batseba, Davi já fizera numerosas concessões em sua vida. Teve 6 filhos de 6 esposas diferentes. Davi havia acumulado em seu harém muitas concubinas, embora Deus tivesse alertado os futuros reis de Israel para que não multiplicasse o número de esposas para si mesmos. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. No entanto, o orgulho de Davi induziu-o a ignorar os mandamentos de Deus.
Desapõe sua própria justiça e motivou suas concessões pecaminosas, o adultério e, finalmente, o assassinato. Esse pecado com Batseba, Davi era o herói de Israel. Depois disso, tornou-se um rei fraco e patético. Qual foi a essência do problema? Davi confia em seu coração, apesar de seus fortes anseios pecaminosos estarem bem camuflados debaixo de várias camadas de orgulho, manipulação e racionalizações de quem confia na própria retidão. Os desejos sensuais estão enganosamente escondidos no interior do coração. As frequências são racionalizados ou minimizados por aqueles que detêm o poder, o prestígio, as riquezas, ciência, por qualquer uma dessas coisas, autorizados a satisfazer suas provocantes fantasias. Muitos outros, que não têm grande influência nem riqueza, também têm os mesmos desejos sensuais, mas faltam os meios para satisfazê-los. Podem se iludir com pensamentos presunçosos, tendo serem melhores do que aqueles que tiveram a oportunidade de satisfazer suas paixões secretas, quanto a verdade é que satisfariam sua consciência com a mesma rapidez se estivessem nas mesmas oportunidades. Sem sombra de dúvida, não se encontram em melhor situação. Lembre-se de que Jesus disse que o coração daquele que cobiça é igual ao coração daquele que adulterou. O maior fracasso frequente, nesse caso, não é levar a sério a condição pecaminosa do coração enganoso, quer a cobiça seja consumada ou não. A catástrofe de confiar no próprio coração. Os acontecimentos trágicos da vida do rei Davi se repetiram inúmeras vezes na vida de muitos homens e mulheres ao longo dos séculos. Muito parecido com o que aconteceu com Davi, é a história de um homem cristão que dirigia um grande e próspero negócio. Ao redor do mundo, ele era visto como muito bem-sucedido em tudo que empreendia. Frequentava uma grande igreja semanalmente, acompanhado de sua linda esposa também cristã e seus 5 filhos maravilhosos. O que mais um homem poderia desejar? No entanto, sua vida mudou completamente no dia em que foi preso durante uma ação policial por ter contratado uma prostituta que era, na verdade, uma policial disfarçada. No dia seguinte, entretanto, essa revelação devastadora como a manchete de todos os telejornais da região. Tais reportagens mancharam o nome dele, de sua família, seu negócio e sua igreja. Os filhos dele, envergonhados, abandonaram a escola. Revelando sua empresa, despecaram 85% em uma semana, resultando na demissão de vários funcionários. Passados alguns meses, os bancos confiscaram a empresa e a casa dele. Tudo isso aconteceu mesmo tendo se arrependido completamente diante do Senhor, de sua esposa e seus filhos. O arrependimento nem sempre isenta das consequências do pecado. Durante o aconselhamento bíblico em sua igreja, ele confessou ter tido fantasias sexuais secretas durante anos, sem nunca tê-las colocado em prática. Capítulos curtos e haviam arraigado profundamente seu coração, engenhosamente disfarçados de inocentes momentos de fuga para aliviar o estresse. Foi assim até que dispôs dos meios e teve as oportunidades proporcionadas pelos seus lucrativos empreendimentos de poder satisfazer seus prazeres secretos. Seus anos de pecados sexuais ocultos acabaram custando caro. Assim como Davi, ele se tornou um homem profundamente quebrantado. É óbvio que tais pecados devastadores do coração não se limitam aos homens. Uma mulher cristã de 20 e poucos anos ficou noiva de um cristão admirável. Ela era a mais velha de 4 filhos e vinha de uma família verdadeiramente cristã. Seus 3 irmãos mais novos tinham como exemplo. Na universidade, destacou-se tanto no atletismo quanto nos estudos. O noivo estava um prestigiado programa de pós-graduação em Direito. 2 meses antes da formatura e 3 meses antes do casamento, uma colega dos documentários começou abertamente a ter um relacionamento lésbico com ela. Quando confrontada por seus amigos cristãos, essa mulher, que estava noiva, confessou em seu pecado e meio lágrimas. Seus pais e irmãos ficaram em estado de choque quando souberam do ocorrido. Ela perdeu alguns estudos para atletas e sua média de aproveitamento acadêmico caiu consideravelmente naquele último semestre. Envergonhada, abandonou a faculdade após ter desacreditado por completo seu sistema cristão. Seu noivo, arrasado, rapidamente encerrou o relacionamento sabendo do ocorrido. O casamento foi cancelado. Mais tarde, enquanto recebia aconselhamento, revelou manter aquilo em segredo por vários anos, tratando a fantasia em sua mente como uma mera curiosidade inocente. Permitira que a influência da cultura mundana cultivasse e alimentasse sua curiosidade sexual até parecer a oportunidade de experimentá-la pessoalmente no dormitório da universidade. Como ela pôde se entregar de tal forma ao pecado sendo cristã? Mas exige no fato de ter permitido e até mesmo alimentado tais fantasias sexuais em seu coração. Durante um longo período, a mente é como um jardim. Tudo que você permitir que cresça ou até cultive, mas mais tarde gerará fruto no comportamento. Nos exemplos citados,
perigosas pressuposições da autoconfiança desembocaram em grandes fracassos morais. Nenhum dos dois indivíduos, ao começar a nutrir os pensamentos de natureza sexual, já cair na prática dos pecados de adultério e lesbianismo. Ambos nutriam a certeza de serem cristãos firmes, forte o suficiente para resistir e não ceder a esse tipo de tentação. É um erro fatal na maneira de pensar do cristão, e uso errôneo quando se trata da pureza do coração. O apóstolo Paulo entendia que tais pressuposições poderiam ser enganosas e potencialmente destrutivas. Não confiava em sua própria consciência, isto é, em seu coração. Ele confessou aos crentes de Corinto, porque a coisa não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele não estava cônscio de nenhum erro, nem de algum pecado não confessado, mas isso não o tornava inocente. A percepção natural de si mesmo, predisposta à autoaprovação, poderia facilmente tê-lo cegado para os próprios erros. Somente o Senhor é apto para ser o juiz final. Ao contrário da maioria das pessoas que se pautam por nossa cultura atual, Paulo certamente desconfiava de seu coração. O coração humano é cheio de presunção. O coração humano é cheio de presunção e confiança na própria retidão. Você não pode confiar em seu coração. A capacidade de se autodiagnosticar está irremediavelmente corrompida pelo engano do pecado. A justiça de Cristo é o único padrão do que é puro. Com o humilde desejo expresso por Davi, após seu fracasso, deve haver em nós um profundo anseio por uma pureza de coração comprovada. A traiçoeira justiça própria tem-se presunção do coração e a falsa pressuposição da própria bondade são frequentemente reveladas quando surgem situações inesperadas, resultando em ações que ocorrem automaticamente, sem que tenham sido previstas. São essas palavras e ações não intencionais que revelam a falsa pressuposição de que o coração seja inocente. Quando deve ser ungido rei de Israel, consolidando Israel como nação, efetivamente pondo fim a uma amarga guerra civil, resolveram atacar. Com a ajuda do Senhor, Davi obteve uma gloriosa vitória sobre eles. Com intensa liberação e com regozijo, Davi ordenou que a arca de Deus fosse transportada para Jerusalém. A arca foi colocada sobre um carro novo, puxado por bois, embora a lei do Antigo Testamento exige que a arca sagrada foi carregada pelos filhos de Coate. Durante o transporte, eles foram surpreendidos pelo terreno ocidental da trilha de Nacon, onde os bois tropeçaram e o carro se inclinou para o lado. Quando a arca começou a cair, um homem chamado Uzá, possivelmente neto de Abinadab, o guardião da arca, estendeu a mão e a segurou para impedir a queda. Naquele momento, Uzá pensava estar praticando uma boa ação. Pensava que impediria que a arca se quebrasse ou sujasse ao cair no terreno imundo. Surpreendentemente, porém, as escrituras dizem em 2 Samuel 6,7, então o do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. É uma situação assustadora se considerarmos as boas intenções de Uzá. Por que o Senhor ficou tão irado contra Uzá? O que a reação do Senhor revelou sobre o coração de Uzá? A ação rápida de Nosso Senhor tratou a ação de Uzá como uma ofensa capital, embora Uzá estivesse plenamente convencido de estar fazendo uma coisa boa. O próprio Davi ficou indignado com o que aconteceu, tanto que chamou aquele lugar de Perez Uzá, que em hebraico significa literalmente explosão de ira contra Uzá. É possível que Davi tenha se irado consigo mesmo por ter permitido tamanha falta de cuidado para transportar a arca sobre um tosco carro de bois. Mas isso não resolve a questão da ira do Senhor contra Uzá. Para a mente contemporânea, a ação do Senhor parece ser totalmente injusta, mas não é este o caso. O Senhor decretou uma sentença de morte contra Uzá por causa de sua falsa crença em sua própria bondade. Uzá teve a audácia de acreditar que sua mão era mais pura do que o solo imundo, e supôs ser melhor e mais santo do que realmente era. Os israelitas deveriam tratar a arca completamente santa. Ninguém deveria tocá-la, sob pena de morte.
A falsa crença de usar em sua própria retidão, confirmada por suas boas intenções, foi o que o traiu. Se em seu coração ele cresce que nenhum homem seria digno de ajudar o Senhor, e que sua violação do mandamento de Deus profanaria a arca, ele não se atreveria a tocá-lo. Essa atitude, para com a bondade da hesitação do seu próprio coração, tornou-se mortífera. Seu coração o havia enganado. É tolo aquele que acredita que acredita na bondade de seu próprio coração. O tolo é que acredita que o coração guia confiável para a vida. A doutrina bíblica da depravação total significa que toda a intenção, plano e propósito do coração, por melhor que pareça, está contaminado pelo pecado. Não significa que o coração seja tão ruim quanto poderia ser. Todo coração tem capacidade de se tornar ainda pior. Significa, sim, que o coração é reconhecido como indigno de confiança devido à mentalidade contrária a Deus em cada aspecto de seus desejos. Não se pode confiar por completo nem mesmo no coração de um cristão. O apóstolo Paulo não confiava em seu coração. O autor bíblico dos Hebreus descreveu: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e se afaste do Deus vivo. Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, recomendando que tivesse zelo no cuidado do rebanho em Éfeso, evitando contendas e discussões intermináveis com métodos doutrinariamente falsos. Fuja das portas da mocidade, contextualmente compulsão para discutir. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Fosse o coração de Timóteo confiável, a advertência de Paulo seria desnecessária. O apóstolo, porém, conhecia a propensão pecaminosa de seu próprio coração e as principais inclinações de Timóteo. Segundo, sendo um jovem e apaixonado pastor teólogo, Timóteo estaria propenso a se envolver em discussões com os tais falsos mestres. Seria fácil ele racionalizar e se justificar, estando ter um bom propósito. Afinal, Timóteo almejava corrigir aqueles homens contra a doutrina errada, livrando assim a igreja da influência deles. Como usar, as intenções de Timóteo eram aparentemente boas. No entanto, não se conquistam as pessoas para os propósitos de Deus, por meio de contendas, nem de debates. E esse não é o caminho do Senhor, meio que pareça razoável ao pensamento do ser humano. O coração precisa de perdão e mudança. O cristão guerreará com os maus desejos presentes em seu coração. Essa é uma verdade que os teólogos compreendem há muito tempo. Antes de uma pessoa crer em Cristo, seu coração é completamente dedicado ao pecado, totalmente depravado e carente do perdão redentor. Tal pessoa é incapaz de agradar a Deus de coração. Quando ele concede seu perdão redentor ao incrédulo, os teólogos denominam isso de perdão judicial, porque o relacionamento inicial do incrédulo com Deus é no papel de juiz. No entanto, depois que a pessoa coloca sua fé em Cristo, continuará precisando de perdão de pecados específicos. A isso teólogos chamam de perdão paterno, porque o agora crente é membro da família de Deus, e Deus é o seu Pai amoroso. Quando o cristão peca, não é removido da família, antes houve uma punição temporal por causa da disciplina vinda de Deus. Esses pecados provêm de um coração pecador que foi redimido, mas ainda é possuidor de desejos maus e cobiçosos. Esse coração já foi judicialmente justificado e colocado em união com Cristo, que faz com que seja perfeitamente santo pela perspectiva de Deus, visto através da perfeita justiça de Cristo. No entanto, por uma perspectiva terrena, ele está em pleno processo de se tornar mais parecido com aquilo que ele já foi declarado ser em Cristo. O coração ele está se desenvolvendo, mudando, tornando-se mais parecido com Cristo por meio da santificação progressiva, embora continue a lutar contra desejos predominantemente perversos e cobiçosos. A batalha interior do pecado no coração é uma realidade para o crente. Para o incrédulo, não há batalha real, pois o coração ainda não foi redimido e entregue a Deus, semelhante escravo do pecado, e não há nele vida para a batalha. O autor de Hebreus descreveu da seguinte forma a obra de Deus na vida do crente: porque como única oferta a pessoa para sempre que estão sendo santificados. Quando o autor diz que Deus o abençoou para sempre, tempo presente, o modo ativo de Lolo refere-se à santificação judicial de Cristo. Essa é a salvação daquele que crê em Cristo.
todo pecado, passado, presente e futuro, foi pago, expiado por Jesus Cristo. Mas quando o autor se refere a crentes como aqueles que estão sendo santificados, ele usa tempo presente voz passiva. Essa é a santificação paterna de Cristo. O ver salvo, Deus ainda não termina sua obra no crente. Ele continua a santificá-lo para torná-lo mais parecido com Cristo. É da própria natureza de Deus levar uma missão até o final. Ele não abandona o crente, nem deixa incompleta a responsabilidade da santificação. Deus o ajudará até o fim, revelando os desejos maus do seu coração, promovendo o arrependimento de um coração limpo até que seus desejos desse crente sejam os mesmos desejos santos de Deus. A verdadeira natureza do coração. Qual é a natureza daquele que, apesar de ser cristão, costuma esconder com esses desejos malignos em seu coração, dado o caráter de Deus e sua obra de santificação constante da vida do crente? Então, o indivíduo tem bons motivos para questionar a si mesmo quando a ser um verdadeiro crente. O verdadeiro cristão que persiste em alimentar desejos cobiçosos no coração sentir-se-á arrasar debaixo da mão disciplinadora de Deus. Essa disciplina destina-se a abrir os olhos desse que crê em Cristo para a verdade de seus desejos ocultos do coração, a levá-lo ao arrependimento e a purificar sua vida desses desejos de uma vez por todas. A experiência daquele que apenas se diz cristão, sem de fato o ser, é diferente. À medida que o tempo passa, ele se sentirá cada vez mais à vontade de ser um pecado por causa do endurecimento de seu coração e da cauterização de sua consciência. Todo sofrimento de tristeza que vier a experimentar será resultante de circunstâncias difíceis que, por sua vez, serão consequência natural de viver no pecado e não por desagradar a Deus. Também sua esposa ter descoberto sua vida secreta e sólida de fantasias, e seu lugar agora seja um lugar de brigas e infelicidade. A pessoa não generada, independentemente das dolorosas pressões externas, continuará seguindo as fantasias sólidas que aprendeu a desejar. Devido ao engano de seu coração, o falso crente se isolará, afastando-se para o mundo secreto de sua lascívia como lugar conveniente para fugir do olhar de censura dos familiares e amigos cristãos. A verdadeira motivação para mudar existe porque ele não vive genuinamente para a glória de Cristo. Entrega a luxúria, vive de forma exclusiva e intensa para seu próprio prazer. Qualquer ligação que fizer de ser cristão será devida ao orgulho, à conveniência social ou por temer a morte e o inferno. Se você é esse tipo de pessoa, as verdades bíblicas deste livro não trarão mudança. Você precisa até que se arrependa de forma sincera e depois de sua fé somente Cristo como Salvador e Senhor. Pegue uma Bíblia e leia o Evangelho de Marcos e João. Precisa conhecer Jesus Cristo e se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo. Cadê? Deixa eu ver, deixa aqui, cadê? Deixa aqui, cadê? Deixa marcado aqui, cadê? Deixa marcado aqui, ó. Não dá, vai ficar ruim. Até 69. Em contraste marcante, o cristão genuíno lamenta os desejos impuros do seu coração. O pecado prazeroso tem curta duração para aquele que está verdadeiramente em Cristo. Esse sofrimento virá de um sentimento interno de culpa por saber que está vivendo de maneira que desagrada ao Senhor, que ele afirma amar. Embora possa envolver-se profundamente em seu pecado, luta continuamente contra ele. Seu último maior desânimo está em sua aparente capacidade de vencer a tentação pesada e o pecado. Sua fraqueza o aflige e ele procura ajuda mesmo enquanto ainda está aparentemente amarrado pelas cordas de sua iniquidade. Então você, esse cristão, a quem nesse exato momento o Senhor está convencendo de pecado, então este livro foi escrito para você, a fim de lhe trazer esperança e mudança bíblica. Você deseja um coração puro por causa do Espírito de Deus que habita você. Você também deve buscar um coração puro. Em Cristo Jesus, Deus proverá a graça que você necessita para a purificação do coração. No entanto, conforme já citei anteriormente, a graça não virá sem que haja quebrantamento. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sua alma deve se sentir pesarosa por suas baixezas e impurezas antes
que qualquer mudança real possa ocorrer em seu coração e em seus desejos. Se esse quebrantamento diante de Deus, e não apenas diante dos homens, não estiver presente, precisa clamar a Deus para restaurar a sensibilidade de sua consciência, que foi cauterizada por um pecado insistente e não confessado. Este é um pré-requisito imprescindível para a verdadeira renovação do coração. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas estão o diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês, que são indecisos, purifiquem o coração, enquanto sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Tiago 4, 7 a 10. O coração quebrantado diante de sua pecaminosidade é um coração humilde. Trata-se de um coração que se importa com o quanto tem ofendido a santidade do Senhor e está agora pronto para uma mudança real e duradoura. Tal coração passa a estar intensamente engajado em purificar-se de seus desejos pecaminosos e dominadores. Essa deve ser a verdadeira consideração de seu coração antes de seguir em frente. O arrependimento do coração. Tristeza segundo Deus ou do mundo. Existe uma diferença importante a ser reconhecida entre sentir-se mal com a impureza de seu coração e estar quebrantado por reconhecê-la. Um marido pode sentir um tremendo desprazer em ficar envergonhado porque sua esposa descobriu que ele se satisfaz secretamente com pornografia em seu computador ou telefone celular. Ele se sente mal por ter sido apanhado ou estar quebrantado por causa do seu pecado. Uma esposa pode ter sido flagrada em um caso extraconjugal. Ela está irritada por ter sido descoberta, talvez até dolorosamente angustiada, pois seu pecado machucou o marido e os filhos. Ou será que está prostrada por ter desonrado o Senhor Jesus Cristo? Um pastor visivelmente abatido pode chegar a admitir ter um relacionamento homossexual no momento em que a evidência é descoberta. Esse homem está profundamente deprimido e angustiado, pois perdeu sua posição de honra, seu cargo na igreja e seu papel em sua família. Ou será que seu coração está genuinamente quebrantado por causa de seu pecado? Muitas histórias semelhantes poderiam ser contadas. Frequentemente, a parte culpada experimenta certa tristeza por seu pecado, mas não é tristeza segundo Deus. Existe quebrantamento em seu coração. É estratégico entender a necessária diferença espiritual de tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Na língua original, esse versículo no Novo Testamento demonstra que o genuíno arrependimento pertence ao campo da verdadeira salvação. A tristeza ou pesar mudando não gera arrependimento, porque carece de graça regeneradora, amolece e quebranta o coração. Atente para vários exemplos bíblicos de tristeza do mundo. Gênesis 4 registra o primeiro assassinato. Caim matou seu irmão porque teve inveja ao ver que Deus aprovou o sacrifício de Abel. Deus julgou Caim e esse julgamento Esse julgamento foi tão severo que Caim ficou profundamente angustiado. O castigo é tão grande que não poderia suportá-lo. No entanto, ele não se arrependeu. Esaú, irmão mais velho de Jacó, sentiu-se pesaroso com a desconsideração e, consequente, seu direito de primogenitura pode trocá-lo por uma simples feição. Chorou amargamente por sua perda, mas não experimentou o duro quebrantamento e arrependimento. Quando o profeta Elias revelou a prática de idolatria do rei Acabe, o rei rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Também vestiu de pano de saco e andava cabisbaixo. Uma antiga demonstração pública de remorso e tristeza. No entanto, não estava quebrantado e arrependido, porque continuou consultando falsos profetas. Depois de trair o Senhor Jesus Cristo, Judas ficou cheio de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e anciãos judeus. E ele até confessou: pequei. No entanto, não se arrependeu. Em vez disso, se enforcou. Estando angustiado, triste, pesaroso, abatido e tomado de remorso, não equivale a estar piedosamente arrependido. Mesmo que essa atitude acompanhe o genuíno arrependimento, não deve ser confundida com ele. O verdadeiro arrependimento ocorre da mesma expressão depois que Natã, o profeta, revelou seu pecado de adultério com Batseba. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Isso deve ser uma realidade em seu coração, para que a genuína purificação tenha lugar. A busca da evidência do verdadeiro arrependimento. A busca da pureza.
Qual será a evidência de que seu coração experimentou o genuíno arrependimento? Como diferenciar a tristeza, segundo Deus, da tristeza do mundo? Paulo sintetizou após contrastar esses dois tipos de tristeza em 2 Coríntios 7:10. No versículo seguinte, Paulo continuou a descrever uma pessoa possuidora de tristeza segundo Deus, uma pessoa arrependida. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Sua vida será marcada pela seriedade e anseio na busca de retidão. O arrependimento alerta no coração um incontestável desejo de busca proativa da retidão e de fazer o que é bom. O coração quebrantado é arrependido não permanece estático, ele é ativo, busca a pureza com ousadia e determinação. Em seguida, este anseio volta-se para a busca de se livrar do estigma renascente de sua pecaminosidade. Não significa negar o estigma do pecado, mas procurar se afastar de qualquer pactuar com pecados anteriores. Ao fazê-lo, você se empenha em restaurar a credibilidade e a confiança das pessoas que foram feridas ou atraídas por seu pecado. Antes de se arrepender, você era indiferente e complacente ou traídas por seu pecado. Antes de se arrepender, você era indiferente e complacente com relações impurezas do seu coração. Agora você está alerta e atento a qualquer sinal ou indício de uma nova mexida das mesmas. Presença de uma indignação justa. Outra característica do coração arrependido é a ira. Esse é o significado da palavra indignação. Isso aparece em 2 Coríntios 7:11. O coração está enraivecido com seus todos desejos pecaminosos anteriores. O atiçar sua raiva vem do fato de que os desejos pecaminosos de seu coração envergonharam o Senhor e seu povo. É comum chamarmos isso de justa indignação ou ira santa. É uma ira motivada pela justiça em um mundo cheio de injustiça. Às vezes ouvimos um cristão dizer, contou irado. Não acredito que pensei nisso. Ira justa não faz de declarações favoráveis a si mesmo. Quem age assim é a ira da justiça própria. Você realmente já percebeu a profundidade dos desejos pecaminosos do seu coração e a sua fragilidade? Você diria, não consigo acreditar que não pensa assim com mais frequência. Um coração quebrantado e arrependido se deixa irar com facilidade ao constatar sua propensão inerente aos desejos ímpios, a busca de um temor santo. Outra característica inesperada de um coração arrependido, ao ponto de 7:11, é o temor. O tipo desse temor não está explícito nesse versículo, mas pode ser entendido pelo contexto em que está inserido. Existem duas percepções igualmente válidas sobre o que deve gerar temor no coração quebrantado pelo arrependimento. O primeiro fundamenta-se no segundo. O primeiro é o medo de repetir certo pecado devido à fraqueza da carne. Um coração arrependido não quer pecar novamente, mas tem medo porque conhece seus próprios hábitos desatentos. Em segundo lugar, um coração arrependido cultiva uma reverência profunda e permanente para com Deus, proveniente de um temor santo com relação a Ele. A Deus trará uma disciplina e um juízo temporal dos seus filhos. Não removerá um filho de sua família celestial, mas trará dificuldades para a sua vida. A pessoa arrependida sabe que a disciplina de Deus provém de seu amor por seus filhos. No primeiro versículo desse mesmo capítulo, Paulo explicou isso de forma mais detalhada. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto de carne como da carne, tanto da carne como do espírito, perfeição da nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Quando Paulo falou em corpo e espírito, estava referindo ao homem exterior. Corpo é o homem interior, espírito. Seu coração reside bem no âmago de seu homem interior. O temor e o amor são dois lados da mesma moeda. O que você mais ama é o que você também mais temerá. Pense num jovem extremamente apaixonado por uma moça. Deseja fazer qualquer coisa que a desagrade, pois ele a ama. A tristeza, segundo Deus, sempre envolve o arrependimento total e completo. Isso inclui um temor de Deus que brota e um profundo amor por ele. Você não pode dizer que ama a Deus se não teme desagradá-lo. Quem ama verdadeiramente a Deus terá receio de dar guarida a qualquer impureza sensual dentro do coração. Foi isso que Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O coração arrependido é um coração biblicamente cheio de temor.
evidência de um anseio profundo. De acordo com 2 Coríntios 7:11, outra característica de um coração arrependido é o anseio profundo, o anelo ou o desejo intenso e ardente de restaurar os relacionamentos que foram quebrados e prejudicados pelo seu pecado. Como cristão, o pecado prejudica seu relacionamento com Deus, interrompe, mas não o quebra. Você ainda mantém o relacionamento de pai e filho com seu Pai Celestial, mas sofre muito com essa interrupção. A consequência de seu coração primeiro está atormentada pela culpa, repetir-se ao passo necessário para restaurá-la. Quando você estiver contrito, fará todos os esforços para garantir que seu relacionamento com Deus esteja restaurado e atinja um grau mais elevado e mais íntimo do que era antes de seu pecado. Essa evidência se estenderá às suas tentativas de restabelecer quaisquer outros relacionamentos aos quais tenha causado grande dano, dificuldade de alienação. Construir a conversa como se tinha uma cidade fortificada. Seu coração quebrantado e contrito fará o que for necessário para reconstruir o relacionamento pelo tempo que for necessário. Restaurar os relacionamentos danificados, tornar-se o anseio chefe de um coração compungido. A propensão ao zelo. Ainda outra característica de um coração arrependido é o zelo. Essa característica também veio do amor sincero a Deus e aos outros. Se o coração é zeloso por Deus, então hojará qualquer pessoa ou coisa que envergonhe seu nome, uma profunda compaixão pela retidão que faltava quando racionalizava e excusava seus desejos pecaminosos, crescerá em seu coração, sentirá repulsa e se constrangerá em relação a toda injustiça. Uma compaixão ardente em seu coração o motivará a ver que a retidão e a bondade prevalecem. Não se trata de uma defesa zelosa de direitos pessoais, que, em vez de regra, é alimentada por desejos egoístas. Antes, é uma defesa apaixonada do bem dos outros e da justiça de Deus. O coração quebrantado e arrependido não é passivo, é ativamente zeloso. Um lugar para a punição. A última característica de um coração arrependido que encontramos nesse versículo, 2 Coríntios 7:11, está intimamente associada ao zelo, pois deseja ardentemente a justiça. A tradução diz qual punição, que expressa o desejo de ver a punição aplicada onde se fizer necessária e for apropriada. Por vezes, a expressão também é traduzida como vingar o erro. Esta última característica é um aspecto crucial de um coração transformado pelo arrependimento. O coração que esconde todo tipo de desejos pecaminosos, sensuais, será cauteloso e autoprotetor. O coração arrependido, porém, não procura se proteger. Está tão disposto a ver o pecado punido ou vingado que não se importa com o preço pessoal que terá de pagar. Seu coração está aberto a experimentar quaisquer consequências que possam surgir como resultado de seu pecado. Os esclarecimentos importantes que diz respeito ao coração que está ávido por ver o pecado pessoal punido. É necessário que um coração legitimamente arrependido entenda o problema teológico da penitência. Alguns cristãos entregam-se à autoflagelação quando se dão conta de que cometeram pecado vil. Sentem-se na obrigação de pagar uma espécie de penitência emocional, cometendo-se algum tipo de sofrimento autoimposto, seja pelo ato ou forma de procurar restringir e controlar os próprios desejos, seja pela autoimposição de uma atitude de contínuo abatimento. Esses cristãos acreditam que devem pagar a Deus pelo que fizeram de errado. Em modo de pensar, Bedegra faz com que a pessoa mergulhe na autopiedade e adote uma atitude de tadinho de mim, com relação à vida. A boa teologia não permite que o crente faça isso, sendo que Cristo já pagou por todos os pecados daquele que crê. Pressupor que você possa adicionar uma parte do pagamento por seus pecados mediante sofrimento autoimposto significa enxergar o sacrifício inteiramente suficiente de Jesus Cristo, quanto insuficiente, portanto, ele aparentará perder o sentido. Trata-se de uma violação grotesca da boa teologia, porque menospreza a obra expiatória de Cristo. Além disso, não será útil para evitar os pecados futuros. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Quando o cristão pratica a penitência por seu pecado pessoal, tem de ser uma confiança enfocada na carne, enxergando-a como capaz de obter o favor de Deus. Satisfação carnal por sofrimento autoimposto não obtém o favor de Deus, nem é suficiente para restringir a tentação futura. O verdadeiro arrependimento
Nega que a carne tem a capacidade de pagar pelo pecado ou de vencê-lo. Em vez disso, o arrependimento genuíno é zeloso em ver a justiça de Deus satisfeita, e que isso implica em um custo pessoal. O cerne da questão. Não há como confiarmos em nosso próprio coração para o autoconhecimento. O único guia confiável para isso é a palavra de Deus. Seu coração pecaminoso não é apenas difícil de entender, mas também enganoso e mentiroso para você. Ele é tão cheio de racionalizações para o pecado quanto propenso a apresentar a si mesmo suas motivações sob as mais favoráveis percepções. Ao estudo da Bíblia, encontramos homens piedosos que aprenderam a desconfiar de seu próprio coração, confiando apenas na revelação de Deus para entender as motivações centrais do coração. Deus é o único justo juiz do seu coração. Quer dizer que domina o coração, que substitui o desejo de amar e servir a Deus, acima de tudo, é um ídolo. Pode não ser um ídolo de madeira ou pedra, mas é igualmente destrutivo. O ídolo do coração cobrará adoração. Seu coração estará cheio de vozes controladoras que exigirão sua total fidelidade. Entre elas, principais são as vozes que despertam seus desejos sensuais. Prometerão satisfação prazerosa, mas trarão somente a morte. Sua alma morrerá, seus relacionamentos morrerão. Além disso, seu corpo poderá morrer de uma doença sexualmente transmissível. A dedicar-se ao ídolo e se arrepender. O restante deste livro coloca ao seu alcance sabedoria e discernimento bíblicos para que você decifre os desejos impuros que controlam a adoração do seu coração. Só pode purificá-lo da idolatria sexual quando se permitir que o Espírito de Deus use de verdade de sua palavra para mudar seu coração. Conceito-chave. Aqui já foi. Bom, como que a leitura do capítulo 1 do livro Paixões do Coração, de John Street, parte 1. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários pedir oração. Gostamos de orar, como você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.